Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Compartilhe o nosso canal com seus amigos. Todos os dias estaremos postando vídeo para o crescimento da igreja. O que você precisa entender? A Bíblia afirma que o salário do pecado é a morte. Não se paga o preço do pecado com outra coisa, a não ser como a vida. Então, obviamente, retirando a vida, se dá a morte. É aquilo que Jesus falou lá em João 10:10. O ladrão, se referindo ao diabo, só veio para matar, roubar e destruir. E ele, Jesus, veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então você precisa entender o seguinte: nós podemos pecar contra o nosso corpo, contra a nossa alma, como contra o nosso espírito. Se nós pecar contra o nosso corpo, a cobrança do pecado vem como morte para o corpo. Se nós pecar contra a alma, a cobrança do pecado vem matando a nossa alma. Se nós pecar contra o Espírito Santo, a cobrança vem proporcional, ou seja, vem no espírito. O que seria o pecado contra o corpo? Por exemplo, nós somos o que nós comemos e o que nós bebemos. Ninguém foge disso. Então, se nós comemos algo que não traz a sustância, não repõe as proteínas necessárias do nosso corpo, neste caso, nós estamos pecando contra o corpo. Se nós não cuidamos do nosso corpo, não praticamos exercício, então, naturalmente, o nosso corpo, já que estamos falando individualmente, ele vai perdendo o seu vigor. Então, na medida que você vai falhando, pecando, você está acumulando dor e sofrimento para pagar no teu corpo. Quantas pessoas cometem todo tipo de erro contra o corpo? Come o que não é saudável, bebe o que não é saudável, fuma. Então, além disso, não cuida do seu corpo, não se preocupa em estar exercitando o seu corpo. Então, o que ela está fazendo? Ela está acumulando dores, sofrimento, enfermidades para mais tarde. É como se ela estivesse fazendo uma conta, mas agora ela está empurrando a conta para o seu futuro. Daqui a pouco a conta vem. Se ela deveria viver 80 anos, quem sabe vai viver 50. E os 50 que viveu vai ser péssimo, de dor, sofrimento. Isto não é Deus punindo ela. É porque o pecado dela, ela pecou contra o seu corpo. Ela não se cuidou. Pecado contra a alma. Por exemplo, nós, ao ouvir palavras que agridem, que nos traz medo, que nos traz insegurança, que nos ameaça, quando nós ouvimos uma música que agride a nossa alma, o nosso interior, palavras sujas, palavras de violência, palavra de incentivo ao erro, coisa desse tipo, nós estamos agredindo a nossa alma. Nós estamos pecando contra a nossa alma. Qual é a consequência? A consequência disto é insegurança, falta de paz, falta de tranquilidade, falta de autocontrole, vai ter problemas emocionais, depressão, opressão. O distúrbio vai ser muito. Então associa. A pessoa já errou, pecou contra o corpo e agora está pecando contra a alma. Então o sofrimento, a cobrança vem em dobro. Então, não é Deus que vai cobrar, não é Deus que vai punir, não,
Porque o pecado, o autor do pecado é o diabo. Mas, por si só, existem as leis que nós devemos conhecer, porque essas leis vão definir nossas limitações. E por último, o que seria pecado contra o Espírito? A palavra de Deus, ela é a natureza divina. Ela é o poder que aquele que ressuscitou até Lázaro. O poder de Deus, o poder da palavra, o poder do evangelho, que é a natureza divina, é maior do que todos os seres vivos. Maior do que todas as coisas. A palavra de Deus. Quando você é atencioso e em vez e você está sempre periciando a palavra para que não se permita outra verdade paralela, outro evangelho que não seja o de Deus, preencher o lugar da verdade, caso você deixe, você estaria pecando contra o Espírito. E tem demais hoje. Pessoas que estão em nome de Deus, falando em nome de Deus, mas na verdade não é verdade de Deus. Então a pessoa pecou contra o Espírito. Por quê? Porque não tem vida nisto. E saberá porque essa pessoa é uma pessoa fraca. É uma pessoa problemática. Ela não tem confiança. Ela não tem força. Ela não tem capacidade de reagir diante dos ataques. Então já pensou, uma pessoa errou, pecou contra o corpo, pecou contra a alma, agora está pecando contra o Espírito. Porque se ela não fizer isso, aqui está falando, Deus, aqui na palavra de Deus está falando que Deus nos deu a natureza divina. Todas as vezes, eu posso ser uma pessoa fraca, incapacitada, pecadora, revoltada, triste, ciumenta, depressiva. Eu posso ter enfermidade, qualquer que seja, mas se eu me aplico na palavra e descubro a verdade e aceito essa verdade que é Deus, que é maior do que todas as coisas, é como se estivesse tatuando o meu espírito. Cada vez que eu recebo a natureza divina, eu estou construindo Deus em mim. Aquele Jesus que disse, o valente guardar armado a casa, e segurança estão todo no interior da casa. Todas as vezes que você vê uma pessoa fraca, uma pessoa que não se realiza, não vence, que é verdadeira, mesmo ela sendo verdadeira, mas o erro está aqui. A verdade que ela tem como se fosse a verdade divina, não é a verdade divina. Porque se ela crê na verdade divina e aceitou a verdade divina e tirou o espírito da verdade divina e colocou em si, na sua base de fé, na sua maneira de agir, na sua maneira de acreditar, ela dá crédito à palavra, porque a palavra me faz semelhante ao próprio Deus. Como ele é lá, eu serei aqui. Não tem nada que vença Deus, não há nada que me vença. Então isso significa que a palavra já não está mais aqui apenas, está agora dentro do meu interior. Entende? Então, é isso que a palavra faz. Ela me restaura. Ela elimina a minha fraqueza. Se tiver enfermidade no corpo, ela me elimina. Se tiver enfermidade na alma, tristeza, solidão, ciúme, esse distúrbio que mata as pessoas, ela vai tirando. Porque a palavra me colocou numa posição igualmente a mesma posição de Cristo, como ele era, eu serei. E isso dentro de mim aceito, elimina sentimento de inveja, sentimento de ciúmes. Esse sentimento era proveniente do meu complexo, da minha inferioridade, porque eu não estava em Cristo. Quando eu estou em Cristo, não tem ninguém acima de mim. Por isso eu descanso. Os males que poderiam me atacar são inferiores a mim. Eu não temo ele, porque eu estou em Cristo. Eis aí vos dei poder para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa, toda a força do mal, e nada absolutamente fará dano algum. Segunda carta de Pedro, a partir do capítulo 1, leia lá. Porque Deus já nos deu tudo que se diz respeito à vida. E pelas promessas, Deus, nos deu a natureza divina. Agora, a condição é que eu me desconstrua, digamos assim, o homem mau que havia em mim, o homem perverso que havia em mim, o homem injusto que havia em mim, o homem falso que havia em mim. Tá? Então eu não convenço você, nem você convence a mim. Agora, se você decidir, eu decidir, eu me alinho à palavra. E a palavra vem para mim e se materializa. Então agora, eu sou inteligente. Eu estou por cima e não por baixo. Ainda que o mundo inteiro
inteiro caia, se funda, digamos assim, se destrua ao meu redor, quem está em Cristo não irá junto com ele. A propósito, é isso que irá acontecer, está para acontecer no final de todas as coisas. O Senhor Jesus vai vir reclamar o direito e a posse do mundo, porque o mundo, lá no céu, é ele o rei. Ele é o rei dos reis. O mundo foi tomado, mas ele vai vir para tomar. E juntamente com ele, os que estão em Cristo. Vai formar o maior exército da terra para trazer justiça para essa terra. Então, mais uma vez, eu quero pedir para você, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe o nosso canal e vamos crescer na fé. Porque Deus continua sendo Deus, o Todo-Poderoso. E Ele trouxe essa palavra e tornou acessível a você. Aqueles que creem em mim, ainda que esteja morto, viverá, os que verão e creem não morrerão jamais. Ele, Deus, que é a água da vida, ele diz, quem tomar dessa água jamais terá sede. Que é o pão vivo que desceu do céu, também ele diz, quem comer esse pão jamais morrerá. Então espero que você se alimenta e beba dessa água da vida e tenha a vida eterna e não deixe o ladrão lhe roubar. Que Deus em Cristo lhe ilumine em nome do Senhor Jesus.